A Escritura reprova o pecado e o erro. A Escritura também é útil para a repreensão, segundo Timóteo 3,16. Ela confronta e repreende a má conduta e o falso ensino. De acordo com o pastor Richard Strange, reprovar é repreender a outrem com um eficiente brandir do vitorioso braço da verdade, de modo a trazê-lo, se não à confissão, pelo menos a uma convicção de pecado. A Escritura tem este efeito sobre nós quando a estudamos e sentimos seu poder convencedor, e sobre os outros quando a expomos a eles. Dois aspectos da repreensão são evidentes na Escritura: repreensão da conduta pecaminosa e repreensão do ensino errôneo. Paulo instruiu a Timóteo, que estava tentando purificar a igreja em Éfeso. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, 2 Timóteo 4,2. O propósito primário que ele tinha em mente era a repreensão da conduta pecaminosa. Timóteo deveria pregar e aplicar a Escritura de modo que as pessoas deixassem o pecado e andassem em santidade, mesmo estando por vir o tempo quando a maioria das pessoas não toleraria tal pregação. Versículo 3. Hebreus 4, 12 e 13 também fala de repreender a conduta pecaminosa. O versículo 12 retrata a palavra de Deus como uma espada de dois gumes que corta penetrando o ser da pessoa para expor e julgar seus pensamentos e motivações mais íntimos. O versículo 13 diz: não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Deus penetra nosso coração com sua palavra e nos deixa descobertos diante de seus olhos. A palavra grega traduzida por descobertas neste versículo era usada para referir-se a criminosos sendo levados ao tribunal ou para execução. Frequentemente, um soldado segurava a ponta de um punhal sobre o queixo do criminoso para forçá-lo a erguer a cabeça para que todos pudessem ver quem ele era. De modo semelhante, a Escritura nos expôs o que realmente somos e nos força a encarar a realidade do nosso pecado. Talvez você tenha tido períodos em que caiu em complacência espiritual e sentiu-se contente com seu pecado. Então lhe aconteceu de a palavra de Deus penetrar seu coração com convicção espantosa. Este é o poder repreendedor da Escritura e é uma bênção preciosa. Uma boa forma de assegurar que nossas igrejas não se tornem refúgios para pecadores obstinados é os pastores pregarem a palavra fielmente e com exatidão. Os crentes serão convencidos de seus pecados e a maioria dos incrédulos ou se arrependerá ou sairá. Poucas pessoas aceitarão expor-se à repreensão da palavra de Deus, semana após semana, se não desejam a santidade. Jesus disse que os ímpios odeiam a luz e não se aproximam dela para que seus feitos não sejam manifestos. João 3,20. Fazer incrédulos e ímpios se sentirem bem acolhidos e confortáveis na igreja por meio de uma pregação insípida e superficial e que não os confronta, leva-os a ter uma falsa segurança baseada em sua presença, participação, sentimentos religiosos e aceitação. Isso pode ser uma ilusão condenatória. A Escritura, como padrão pelo qual devem ser testadas todas as coisas que alegam ser verdade, também reprova o ensino errôneo. O apóstolo João revela o poder da palavra como verdade quando diz que os crentes que vencem o maligno o fazem porque são fortes e a palavra de Deus permanece neles. 1 João 2,14. O maligno, Satanás, trabalha utilizando-se da falsa religião, 2 Coríntios 11,14, mas é ineficaz com os que são fortes na palavra. Por isso, as seitas tentam desacreditar, distorcer ou suplantar a Escritura com seus próprios escritos. Visto que a Bíblia mostra a realidade dos erros das seitas, elas precisam mudar o significado da Escritura para justificarem a si mesmas. Porém, aqueles que falsificam a Escritura e fazem para sua própria destruição. 2 Pedro 3,16. Crentes que têm um amplo entendimento da veracidade bíblica não são como crianças sem discernimento,
mas são como jovens fortes que podem facilmente reconhecer a falsa doutrina, evitando ser como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Efésios 4:14.